Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. E vamos às notícias. O presidente da República, Filipe Nunes, através do seu conselheiro, instou as autoridades competentes a encontrarem e levarem à barra da justiça os assassinos de Gilles Sistak. Nunes defende uma separação de poderes para não interferir nas investigações. 2 dias depois do assassinato do constitucionalista Gilles Sistak, o presidente da República, Filipe Nunes, através do seu conselheiro, voltou a condenar o assassinato e instou as autoridades responsáveis pela investigação a trabalharem no sentido de encontrar e punir os autores do crime. Nunes diz que não quer interferir nas investigações e defende a separação de poderes como forma de garantir que as investigações decorram com sucesso. Lamentar, condenar o ato macabro que aconteceu há 2 dias e endereçou à família enlutada o seu sentimento de pesar e voltou a realçar que é necessário que as instituições de pesquisa continuem a fazer seu trabalho para trazer os atores à barra dos tribunais. Portanto, ele deixou claro que não quer interferir no processo de pesquisa, vai beneficiar o princípio de separação de poderes. Filipe Nunes falava num encontro havido com membros do Observatório Eleitoral, onde foram também traçadas estratégias de consolidação da paz. Foi um encontro bastante construtivo, ainda que tenha sido breve, onde o encorajamento, a troca de opiniões sobre assuntos de interesse nacional, sobretudo a paz, a preservação da paz e unidade nacional. Foi uma ocasião em que o chefe de Estado aproveitou para encorajar o Observatório Eleitoral para continuar a desempenhar o seu papel. E nós tomamos a oportunidade hoje para encorajar o Presidente da República a continuar com os passos que ele próprio iniciou, no sentido de trazer paz efetiva para o país. Refira-se que o Observatório Eleitoral havia marcado uma audiência com o Presidente da República em princípios de fevereiro passado para falar sobre as complicações no processo da composição da Assembleia da República, mas o encontro veio acontecer depois de o problema estar ultrapassado. 48 horas após o assassinato de Gilles Sistak, o ministro do Interior, Jaime Monteiro, diz que já há pistas dos criminosos. Todavia, sem revelar pormenores para não comprometer as investigações. Mesmo sem detalhar as pistas, alegadamente para não obstruir as investigações, o ministro do Interior garante que o caso será esclarecido o mais rápido possível. Jaime Monteiro acrescentou que os investigadores estão a trabalhar com os vestígios das balas disparadas no crime. A ação de perseguição iniciou a partir da data e do momento em que a ocorrência se verificou. É natural que o espaço que nos separa da data da ocorrência é relativamente curto. Há pistas que estão a ser seguidas. É prematuro avançar resultados dessas ações, mas progressivamente vamos prestando informações. O que é facto é que o professor ainda estava em vida e não se devia impedir uma ação de socorro. Se na altura se desse por morto, naturalmente que se devia preservar o local. Mas havia espaço para ele ser socorrido e não se devia impedir que isso acontecesse. Mas os invólucros da arma usada ainda são localizados. A viatura que foi atingida apresenta sinais de perfuração por balas. São elementos que de alguma forma devem ser valorizados. Não foi errado as pessoas socorrerem o professor Gilles Sistak. Ainda estava em vida. Acreditávamos que ainda podia ser salvo. Segundo o ministro do Interior, as autoridades solicitaram ajuda de investigadores estrangeiros, incluindo da França, terra natal do malogrado. Nós recebemos apoios, tanto técnicos, quanto numa ocorrência tão trágica como esta, mexe com todas as sensibilidades profissionais da polícia da região e do mundo inteiro. É assim que estamos a trabalhar, em concerto com a região e com a nossa polícia internacional.
O professor catedrático Gil Sistak morreu no Hospital Central de Maputo na terça-feira, após ter sido baleado quando saía de um restaurante no coração da capital. E vamos ao espaço de conversa desta quinta-feira. E como acompanhou o nosso convidado desta noite, é Sérgio Vieira, antigo ministro da Segurança, veterano de luta da libertação nacional, antigo governador do Banco de Moçambique, entre várias coisas. Dr. Sérgio, muito boa noite, é muito bem-vindo a este espaço. Boa noite, Selma, boa noite, senhores espectadores. Quando se chega a uma certa idade, é-se muita coisa. É verdade. É-se muita coisa. Não há um mérito especial quando se chega a uma certa idade. Mas, com muito gosto, estou aqui para poder contribuir naquilo que sou capaz ao que quiser solicitar. Esta semana, um dos assuntos que marcou é a morte de Gil Sistak, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Após o assassinato de Gil Sistak, algumas vozes da nossa sociedade começam a levantar hipóteses sobre o motivo do crime e afirmam que o objetivo era silenciá-lo. Dr. Vieira, qual é o seu ponto de vista em relação a este assunto? Olha, coincidentemente, eu estava em Paris no dia em que foi aquele abominável assassinato de jornalistas do Charlie Hebdo. Sem dúvida nenhuma, sem qualquer hesitação, restrição mental, condeno veementemente o ato. Mas, sem dúvida nenhuma, também concordo com Sua Santidade o Papa Francisco quando pede que se respeite a dignidade das pessoas. A liberdade de expressão. Não estou a falar de Sistak. Sim. A liberdade de expressão tem limites. E um dos limites fundamentais é o respeito pela dignidade dos outros. Imaginem uma caricatura de um Cristo nu com uma mulher ao colo nua. Fizeram. Está a falar do Charlie Hebdo? Charlie Hebdo e outros. Imaginem uma caricatura de Cristo ou do Buda com um corpo de porco. Ofende, magoa. Se fizer uma caricatura dessas sobre a tua mãe, o teu pai, ficas ofendida, magoada. Há dias eu li a senhora governadora de Gaza, que denunciou imagens que passaram no Facebook, que são completamente insultuosas e difamatórias. É inadmissível. Isso não é liberdade de expressão. Isso é liberdade de assassinato de caráter. Eu não conheci pessoalmente Gil Sistak. Cumprimentávamos. Eu conheço alguns trabalhos dele, de direito administrativo. Ultimamente vi-o apresentar como constitucionalista. Eu conheço os trabalhos dele de direito administrativo e são bastante bons. Quero dizer, é obrigação de qualquer Estado, no seu território, proteger a vida e os bens das pessoas que lá vivem. Cidadãos, estrangeiros, turistas, residentes, não residentes, bebés, velhos, crianças, homens e mulheres. É obrigação do Estado. É a primeira obrigação do Estado, a proteção da vida e das pessoas. Sem dúvida nenhuma que o assassinato de Gil Sistak é um crime abominável, é um crime imperdoável. Agora, neste momento, o que eu ouço não são factos. Sim. Só ouço especulações, até na comunicação social. Não se investiga, especula-se, atiram-se com baboseiras cá para fora. E eu posso perguntar, este assassinato não seria uma provocação? E quando digo uma provocação contra a Frelimo,
contra o Presidente Inhosse, contra o Presidente Guebuza. Pode ser uma provocação, por que não? Uma maneira de atiçar a atenção contra ele. Eu não sou Sistaque, eu não sou Charlie, mas respeito aqueles que são vítimas de crueldades infames. E o assassinato é uma dessas. Há outras questões que podem ter determinado o assassinato. Ignoro-as. Não especulo. Agora, dizem, li na comunicação, que havia 3 negros e um branco. E aparentemente foi o branco que disparou com uma Kalashnikov. Moçambicanos, estrangeiros, gangue encomendado que veio de fora. Já tivemos muitos gangues encomendados vindos do Paquistão e de outras partes para cometer crimes aqui. Aos antigos assassinos do apartheid, que estão aí, que são mercenários, que trabalham em vários países. Quem foi? Porquê? Especulação até agora. Há pouco ouvimos o Ministro do Interior dizer: estamos a investigar. Temos algumas pistas. Vamos respeitar. O Ministro do Interior não vai dizer: estou a seguir esta pista ou aquela pista, estou a verificar isto ou aquilo e estou a desconfiar do António ou do José. Porque há uma coisa na investigação que eu pergunto, bom, se foi a Frelimo, quantas pessoas criticaram o Guebuza? Eu próprio, muitas vezes, tenho feito críticas. E outros. Parece que ainda estou vivo, com as minhas barbas brancas e os meus cabelos brancos. Há coisas que eu concordo com ele, há coisas que eu discordo. Há coisas que eu critiquei em reuniões, há coisas que eu louvei em reuniões, como toda a gente. Isso não dá direito a assassinato. Agora, eu fiquei surpreendido com algumas declarações de embaixadas, ou de senhores embaixadores. É preciso investigarem. Não queremos uma investigação. Quantos afro-americanos são diariamente assassinados nos Estados Unidos? Quantos latino-americanos são diariamente assassinados nos Estados Unidos? Quantos muçulmanos são assassinados diariamente nos Estados Unidos? E digo nos Estados Unidos e na Europa. Então, seria necessário que todos os embaixadores africanos, latino-americanos, islâmicos, asiáticos, se dirigissem aos ministérios dos negócios estrangeiros e dizerem: queremos investigação. Investiguem. Então, não é um abuso? Não tem legitimidade para fazer esta exigência? É um abuso. É um ato de arrogância. É uma falta básica de educação. E eu quero perguntar, e volto ao Charlie, quantos chefes de Estado foram à manifestação de Paris, quando foi o desagravo pelo assassinato? Eu pergunto, quantos chefes de Estado vieram da Europa, dos Estados Unidos, para o enterro de um Nyerere? Quantos vieram para o enterro de um Samora? Quantos foram a Lagos para se solidarizarem com as vítimas do Boko Haram, que foi criado com a eliminação da Líbia e do Gaddafi? Tivemos juízes assassinados aqui. Meu pai, os pais do Ministro da Juventude, de Comula, eram meus amigos. Ele era juiz e ela era juíza. Até chegamos juntos, eu e ela, de Arar, em que ela estava numa reunião e eu noutra. Encontramos no aeroporto, separamos no aeroporto, eles tinham uma quintita para os lados de Boano, ou algo assim. Foram assassinados com um filho no regresso. O Estado tomou posição. Quantos embaixadores, quantos jornais internacionais mencionaram a dignidade desses juízes? E um outro juiz foi assassinado ainda há pouco tempo. Denis Silica. Quem? Eu permito-me, Siba-Siba. Já fizeram manifestação? Sou Siba-Siba. Sou de Comula.
Desculpe eu fazer esta pergunta, Selma. Não vou fazer uma pergunta, vou fazer primeiro uma observação. Um dia estávamos a falar, Samora e outros. Samora disse, quantos litros tem o teu sangue? De sangue tem o teu corpo? Mais ou menos 5. De um preto? Sim. De um branco? Sim. De um asiático? Sim. Então, temos todos os mesmos litros de sangue. Mas, por favor, Selma, quando acontece alguma coisa com um branco, a comunicação social mundial, e a nossa, é a primeira a saltar. Não saltam quando é um moçambicano. Eu creio que foi um abuso e uma falta de respeito os senhores embaixadores pronunciarem-se dessa maneira, porque na terra deles acontece igual e pior. O senhor Vieira fez aqui uma ponte com os juízes assassinados que eram seus amigos, também o juiz Denis Silica e agora também o Gil Sistaque, que são todas figuras do direito. O que é que nos sugere? Qual é a sua opinião em relação a estas pessoas que estão a ser assassinadas e estão ligadas ao direito? Bom, o Siba não era jurista. Sim. E há outros que não são juristas. Há gente que foi assassinada. Há pessoas que foram assassinadas. Coincido que, no caso mencionado, Sistaque era um jurista. Mas podia ser um economista, podia ser um serralheiro, podia ser um pedreiro. São pessoas. Temos que respeitar as pessoas, a dignidade das pessoas, o valor das pessoas. Não há nada mais elevado do que isso. Podia ser um sacerdote, um pastor, um maulana. Temos que respeitar as pessoas. Um homem e uma mulher, temos que respeitar. Não é porque eu não penso, bom, ou pelo menos não tenho nenhum dado que me diga que o doutor Gil Sistaque foi assassinado porque era jurista. Posso especular, mas especular não são factos. São brincadeiras. São conversas de café. E temos que ter seriedade naquilo que, como comunicação social, como pessoas, fazemos e dizemos. Okay. Este assassinato de Gil Sistaque não vai de alguma forma comprometer aquilo que são as relações diplomáticas entre Moçambique e o Ocidente? Minha senhora, Moçambique cometeu um crime gravíssimo que ainda não foi perdoado. Moçambique e a África derrotaram o colonialismo português, aliado da NATO. Contribuíram para derrotar Ian Smith, protegido pelo Ocidente. Contribuiu para defender Luanda, Angola, agredida. Contribuiu para a queda do apartheid. Os movimentos de libertação que conquistaram o poder e defenderam a dignidade africana ainda não foram perdoados. E não serão tão cedo. Este é o crime que nós cometemos. E de que eu me orgulho de ter participado. Estive na defesa de Kifangondo. Estivemos na luta do Zimbábue, da África do Sul. Quando íamos para Kifangondo, Samora mandou-me escolher as pessoas que iam. Voltou-se para os jovens que não sabiam para onde iam. E disse, em Moçambique, temos muita terra para fazer monumentos. Para onde vão, não tem terra para recuar. Este é o nosso crime. O Ocidente é o Ocidente. Tem os seus interesses. Libertaram a Líbia. Vemos como está a Líbia. Libertaram o Afeganistão. Vemos como está o Afeganistão. Libertaram o Iraque. Vemos como está o Iraque. Querem libertar a Síria. Agora não há procura de moderados para combater o exército islâmico
que eles criaram. Libertaram o Egito. São os seus direitos. É o direito do mais forte. Mas quem muito alto sobe, mais baixo vai cair. Sr. Vieira, olhando para aquilo que é a sua experiência, a sua vivência, o que é que faz com que muitos dos crimes cometidos em Moçambique não sejam esclarecidos? É só em Moçambique? Não é? Nós estamos a olhar. Já tem uma explicação verdadeira e final sobre o assassinato do presidente Kennedy? Ainda não? Muito obrigado. É só em Moçambique? Mas vamos olhar para aquilo que é agora, Moçambique. Aqui, eu creio, ainda agora, a abertura do ano judicial, nós estamos com graves limitações em tudo aquilo que é o aparelho de justiça. Há indícios de corrupção em magistrados. Há indícios de corrupção em procuradores. Há indícios de corrupção na polícia. Quando, inclusive, um policial aluga a arma ou participa num crime, algo está mal. E mesmo, eu devo dizer que a Procuradoria tem sido bastante passiva. Antes do assassinato do Sistak, houve um qualquer, com pseudónimo parece qualquer coisa Kalashnikov ou qualquer porcaria parecida, até diz que ele podia ser morto, ele e outros. Por que não abriram imediatamente uma investigação? Uma ameaça de morte não constitui um crime público. Está no Código. Houve artigos racistas, foi por isso que eu deixei de escrever no domingo, com caráter racistas. O racismo é um crime público. Eu deixei de escrever no domingo, porque no domingo foi cobarde. É um crime público. Ameaças de morte são um crime público. A Procuradoria tem que agir, tem que tomar a iniciativa. Não tem que esperar pela queixa. Posso também acrescentar que há coisas que são estranhas. Temos as penas suspensas. Muito bem. Um primo ao delinquente, um pilha-galhinhas. Bom. Assassinato, o caso do Carlos Cardoso. Foram todos para a liberdade, todos com liberdade suspensa, e agora ali, com um desses da liberdade suspensa, até foi inaugurar um hotel na Inglaterra. E porquê que ele foi ter liberdade suspensa? Bom comportamento da cadeia? Tenho televisão na cadeia, tenho telemóvel, tenho computador, recebo visitas na cadeia, comida do hotel, até a minha mulher ficou grávida na cadeia. Queriam o quê? Que eu cuspisse no diretor da penitenciária? Ou que batesse no polícia? Para ter mau comportamento? O que é mau comportamento? O que é mau comportamento? Qual é a definição? Cometo 20 crimes. Qualquer deles, e depois reduz-se, soma-se e depois reduz-se a uma pena máxima de 22 anos ou 23 anos. Noutros países, 20 por cada crime. Podes até apanhar 200, 500 mil anos de cadeia. E o critério da pena suspensa não é apenas não bater no polícia ou no carcereiro. E qual é o comportamento desse indivíduo? E estes anos todos, e pagou ao BCN o que roubou? Que saiu como? Pena suspensa, não tem direito a sair com o passaporte. De modo que aqui temos muitas questões, e eu devo dizer, na justiça há 2 pesos, 2 medidas, e não estou a falar de Moçambique. Agora há uma discussão, porque na Indonésia vão executar 2 traficantes de droga. A Austrália até propôs que não executem, até podemos entregar uns presos. E eu pergunto, e aqueles miúdos, e aquelas famílias que foram destruídas pelo tráfico de droga? Quem compensa? Quem indemniza?
É porque são 2 australianos. No mundo há seres humanos de primeira classe, segunda classe, terceira classe e a escória. Eu não concordo. Bom, não concordo com a pena de morte, não é isso que eu estou a dizer. Mas dizer, não executem, coitadinhos. Coitadinhos de quê? De modo que eu quero crer que tem que haver justiça. E a luta pela justiça é uma das lutas milenárias, multimilenárias da humanidade e de nós moçambicanos. Tem que haver justiça. E a justiça é igual para todos. Bom, vamos também falar um pouco daquilo que foi a abertura do ano judicial. O Sr. Vera vai tecer aqui os seus comentários, mas nós vamos acompanhar a reportagem que dá conta do discurso do bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbane. Na mesma sala em que estava o comandante-geral da polícia, Jorge Callau, o bastonário da Ordem dos Advogados não poupou críticas aos agentes da lei e ordem. A polícia não existe para mostrar serviço, ela existe para servir-nos. Vemos a polícia deter cidadãos sem qualquer tipo de prova. Vemos detidos com sinais claros de violência. Fora de flagrante delito, a polícia continua a deter sem qualquer mandado. Os que circulam nas estradas percebem como a corrupção ganhou espaço na polícia de trânsito e como isso ajuda a aumentar o número de acidentes de viação. A polícia é um dos elos mais fracos do nosso Estado. Nós temos polícias competentes, muito trabalhadores, mas muitas vezes faltam-lhes meios. A PIC tem um comando duplo e por isso pouco claro quando se trata de investigar e deter. Se não queremos que a alternativa ao Estado de Direito impere, isto é, que a arbitrariedade reine, precisamos urgentemente de reformar a polícia. A PIC não só precisa de ser dotada de meios adequados, mas de uma maior autonomia, mais autoridade e mais responsabilidade. Enquanto a subordinação bicéfala perdurar, continuaremos a assistir a conflitos institucionais entre a polícia e as magistraturas. Enquanto a polícia prende, as magistraturas ordenam a soltura e a polícia se recusa a cumprir, num sinal claro de insubordinação e descoordenação. No que diz respeito ao processo eleitoral, Timbane propõe a revisão de todo o sistema eleitoral para evitar instabilidade política. Neste plano concordamos com o Conselho Constitucional. Precisamos de pensar num Código de Direito e Processo Eleitoral que condense toda a legislação eleitoral. É, mais do que isso, necessário refletirmos se o processo de contencioso eleitoral, tal como está concebido, não será ele próprio um impedimento a uma verdadeira construção de um Estado de Direito democrático, pela forma pouco eficiente e altamente burocrática como o processo é conduzido. É também importante refletirmos se não valerá a pena repensarmos todo o sistema eleitoral que, de eleição em eleição, é ele próprio motivo de contestação. A Ordem dos Advogados entende ainda que há espaço para a responsabilização das autoridades pelos danos causados pelas cheias e pela tragédia em Chitima. O Estado de Direito não pode impedir que essas tragédias aconteçam, mas ele pode garantir que quem é incumbido da missão de velar pela integridade física e sanitária do povo patrão seja responsabilizado quando negligencia o cumprimento dos seus deveres. A responsabilização permite preparar hoje o futuro, não com palavras, mas com ações. Para Tomás Timbane, há ainda uma cultura deficiente de legalidade democrática em Moçambique. E voltamos à conversa com Sérgio Vieira. E como acompanhou, o bastonário da Ordem dos Advogados diz que a polícia é um dos elos mais fracos da justiça. Eu penso que o edifício da justiça ainda está em processo de edificação. Há coisas que ele disse que eu posso concordar. Mas por que não falamos dos advogados venais? Dos advogados que vão comprar ou corromper procuradores e juízes? Também. A Ordem devia olhar por isso. A PIC, dupla subordinação. Eu creio que devia haver uma única subordinação. E normalmente a PIC logicamente devia responder apenas perante a Procuradoria. Mas há outras alternativas e noutros países há variantes. Polícias. Uma força da ordem, uma força paramilitar,
é treinada regularmente. Quando eu me cruzo com um polícia de 120 quilos ou uma senhora polícia de 130 quilos, eu digo, pode correr atrás de um bandido? Ao fim de 10 metros não está com os pulmões cá fora? Qual é o treino regular que tem? E, evidentemente, a luta contra a corrupção. Mas quando começa em baixo, nunca começou em baixo. Começa sempre por cima e os pequenos seguem. Falou da revisão da lei eleitoral. Eu sou partidário de uma revisão muito séria. Eu entendo, e uma vez estava em visita oficial na Austrália, eles têm uma Comissão Nacional de Eleições. A Comissão não é formada por partidos políticos. A Comissão são funcionários que são designados por X tempo e têm a responsabilidade de verificar todas as eleições que há no país. Não são pagos durante 5 anos à espera das próximas eleições. Se há uma eleição no desportivo, eles vão lá e verificam, são observadas as normas da eleição dos corpos gerentes desse clube. Se há uma eleição em qualquer parte, eles verificam. E o relatório deles faz fé nos tribunais. E isso dá-lhes tarefa. Não estão 5 anos a fazer tricô ou olhar para o ar. A mesma coisa com o SEI. Foi exigência da RENAMO, nomeadamente, a politização destes órgãos que não deviam ser políticos. Creio que estes são alguns dos aspectos que eu retive da intervenção do Dr. Tibano. Uma outra notícia que marcou esta semana, Dr. Vieira, foi o que disse o líder da RENAMO, Afonso Lhakama, disse isso ontem na província do Niassa, que vai instalar o seu governo nas regiões autónomas entre abril e maio. Olha, eu estou habituado a que o senhor Presidente da RENAMO diga uma coisa segunda-feira de manhã e diga outra coisa completamente diferente segunda-feira à tarde. De modo que eu não sei nunca o que é que ele está a dizer. E eu gostaria de pegar um pouco nesta questão. Em 1968, Lázaro Cavandame chamou alguns comandantes, entre eles o Vives, o Chipante e o Pachinoapa e outros, Salésio, e propôs que se proclamasse a independência de Moçambique em moeda. E que depois, a partir daí, iríamos libertando o país. Eles disseram não concordavam. Fizeram um relatório. O Presidente Mondlane chamou. Disse, olha, o Lázaro está aqui, fala com o Lázaro e depois dá-me a tua opinião. Eu, entretanto, já tinha visto os relatórios dos comandantes, dos meus colegas. E disse ao Presidente Mondlane, olha, neste momento os portugueses estão cercados em moeda. E nós temos poucos efetivos a cercá-los. São abastecidos. Quantos homens vamos perder? E depois, quem é que fica cercado? Somos nós ou são eles? Não faz sentido. Mondlane chamou Cavandame, chamou Simão, que eu estava presente, secretaria a reunião, e disse, olha, a ideia não faz sentido. Anos depois, Jorge Jardim quis fazer uma proposta através do Moçambique útil e o Moçambique em que estava a Frelimo. Onde estava a Frelimo eram as zonas rurais, onde estava útil as urbanas, as fábricas, os bancos. A gente vai passear. Cristina quis fazer a mesma coisa. Esta ideia não é original. É bem copiada. Agora, eu pergunto, o que é uma região autónoma? É autónoma em relação a quem? Em relação ao Presidente da República? À Assembleia da República? Ao Governo? Ao Orçamento? Aos tribunais? É autónoma em relação a quem?
E o que é que significa religião autónoma? Autarcizar uma província. Já ouvi também essa barbaridade. O que é uma autarquia? Como é que nascem as autarquias? Olha, vivemos no mesmo bairro, vivemos na mesma povoação, temos problemas comuns. Olha, é a água, é o lixo, é o posto médico, é a senhora que está grávida que não tem assistência, é a ambulância que não temos, é a energia que queremos. São os problemas dos vizinhos, que têm problemas comuns e que procuram resolver os seus problemas comuns, contribuindo por vezes, no caso da zona em que eu vivo, até formamos uma associação de moradores e até entregamos dinheiro para se fazerem certas coisas. Nosso dinheiro. Agora, o que é uma província autárquica? Imagina-me tu, eu sou de Tete, Mutarara todos os anos eu tenho que discutir cheias, mas em Mucumbura eu discuto falta de água. E o de Mucumbura está com os mesmos problemas que Mutarara. O de Chicola tem os mesmos problemas que o de Choque. O que é isso? De uma província autárquica. Se quer um distrito autárquico é impossível. Mesmo das grandes cidades, o caso de Maputo, não é por acaso que se dividiram os bairros, os distritos urbanos, os quarteirões, para que haja comunicação, para que haja discussão entre as pessoas, os moradores, que se conhecem e que enfrentam os mesmos problemas. Província autárquica não tem pés nem cabeça. Distrito autárquico não tem pés nem cabeça. Não tem pés nem cabeça, não tem para onde se pega. Autonomia em relação a quem? Em relação ao senhor Jacama? E naquele distrito em que ele perdeu as eleições? Também manda? As eleições não se fizeram sobre isso. Que eu saiba, no programa eleitoral que a Renamo apresentou em 2014, para as eleições, em nenhuma parte se fala de regiões autónomas ou de províncias autónomas. Como é que depois dos factos ele quer alterar os factos? E depois diz, eu ganhei, houve fraude. Desde 1994 que há fraude. Em 94 até havia aqui um tribunal internacional. Havia um tribunal internacional. Não foram apresentadas queixas. Fraude. E se houve fraude? Como é que ele sabe que ganhou? Havia 17 mil mesas eleitorais neste país nas eleições de 2014. Havia delegados dos partidos nessas mesas eleitorais. O que é que fizeram os delegados da Renamo? Assinaram fraude ou não estiveram presentes? Como é que ele fala de fraude? Ele fala de fraude porque é a única palavra que ele tem na boca. Devíamos talvez oferecer um dicionário para enriquecer o conhecimento. Não sei. Dr. Sérgio Vieira, muito obrigada por ter estado neste espaço. Foi um prazer imenso recebê-lo cá. Espero que volte na quinta-feira. Não é esta quinta-feira? Não esta. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Obrigado, Zelda. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Foram assim os comentários com Sérgio Vieira. E continuamos com a noite informativa. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, prometeu aos membros e simpatizantes do partido em Mecanhelas, na província do Niassa, que não irá recuar na criação de regiões autónomas. Naquele distrito, Afonso Dhlakama foi encorajado a incluir a província nas referidas zonas. O distrito de Mecanhelas, na província do Niassa, foi o ponto final do trabalho de Afonso Dhlakama a nível da região norte do país. Num comício dirigido por si, Afonso Dhlakama foi desafiado pelos membros do partido a concretizar as regiões autónomas. Os membros desmobilizados, simpatizantes do partido Renamo e a população em geral rejeitam categoricamente o governo da Frelimo. As últimas eleições gerais de 15 de outubro de 2014
depositamos os votos na Renamo e na sua excelência presidente do partido. Mais uma vez, o distrito é nosso, o distrito é da Renamo. Excelência, nós, população do distrito de Mecanhela, encorajamos a Vossa Excelência, senhora presidente, para continuar sem rigor para criações de Moçambique das regiões autônomas. Essas regiões autônomas, pedimos que Sua Excelência Presidente inclua a nossa província do Niassa. Afonso Dhlakama prometeu aos membros e simpatizantes de Mecanhelas que não irá desistir de lutar pela democracia, apesar de alegadas intimidações que se registram no país. Pude escutar bem tudo aquilo que ela disse. Vamos implementar, vamos governar Niassa e vamos governar Mecanhela. Não é desprezar, mas dizer do fundo do coração que Frelimo não é um partido, é um grupo de bandidos, um grupo de assassinos. Não é com pistola assassinar europeus e moçambicanos. Nós estamos a referir isso do professor Gilles Sistac, que foi morto agora em Maputo. Também posso referir-me do Siba Macuacua, também do Carlos Cardoso e demais juristas acadêmicos, muitos que já foram mortos por o mesmo regime. Mas nós, Renamo, eu em particular, Dhlakama, não me sinto intimidado. Refira-se que na província do Niassa, Afonso Dhlakama trabalhou nos distritos do Lago, Chimbunila, Mandimba, cidade de Lixinga, devendo dirigir-se agora à província da Zambésia, iniciando assim o périplo pela região centro do país. Com imagens de Isudine Achá, Pedro Ferrão, de Niassa, para a STV. A polícia na Beira, fortemente armada, impediu esta manhã que estudantes do Instituto de Ciências e Tecnologia Alberto Chipante e da Universidade Católica de Moçambique marchassem em repúdio ao assassinato do jurista Gilles Sistac, fato que gerou descontentamento no seio dos estudantes. Uma força policial mista composta por polícias de proteção, agentes da Unidade de Intervenção Rápida, a antiga Força de Intervenção Rápida e agentes da paisana fortemente armados, uns em viaturas e outros a pé, impediram na manhã desta quinta-feira que estudantes de Direito do Instituto de Ciências e Tecnologia Alberto Chipante e da Universidade Católica de Moçambique marchassem pelas ruas da cidade da Beira como forma de mostrar o seu desagrado pelo assassinato do professor Dr. Gilles Sistac e ao mesmo tempo apelarem às autoridades a perseguir os autores do crime. Não estamos a fazer violência, estamos a marchar pacificamente e nós estamos a ser proibido pela Polícia da República de Moçambique. Não estamos a fazer nenhum mal. Cadê o mal que estamos a fazer? Não há nenhum mal. Queremos justiça! Queremos justiça! Então, queremos justiça! A minha arma! Minha arma é esta! Minha arma é esta! Quando eu vinha, alguns polícias estavam civis e estavam à minha procura. Falaram para mim, anda cá, anda cá, anda cá. E eu continuei a andar. Não sei o que queria fazer comigo. Mas se quiser me matar em mim, não vai se calar o povo, vai ser mais uma justiça. Estamos a pedir a justiça que seja feita e estão-nos a impedir, trazem a Polícia da República e a Força de Intervenção Rápida. Mas não será assim que a boca do povo será calada. Queremos a justiça que seja feita. Jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Entretanto, a polícia na Beira tentou deter o diretor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Criminais do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipante, que estava a liderar a marcha, mas os estudantes impediram a polícia. O Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipante não entende as razões que levaram a Polícia da República de Moçambique a impedir uma marcha pacífica que pretendia apenas juntar-se às diferentes manifestações em todo o país em torno do assassinato do jurista Gilles Sistac. Temos a autorização do Conselho Municipal, ou seja, o órgão que regula a administração local, inclusive com o conhecimento da Polícia Municipal.
do despacho do presidente do município e levamos o despacho, anexamos ao mesmo conteúdo, comunicamos ao comando da PRM que queríamos proceder com a marcha. O comando da PRM emitiu um outro despacho dizendo que não era possível porque não estavam reunidas as condições de segurança na cidade da Beira, porque acabava de acontecer um tiroteio ou o empresário tinha sido abatido, estavam mais preocupados nessa esfera e que devíamos se preocupar porque a população podia aproveitar-se da nossa marcha para outros intentos. Mesmo assim, os estudantes dos 2 estabelecimentos de ensino e os seus respectivos docentes concentraram-se logo nas primeiras horas desta quinta-feira de frente das instalações do Esquitac para analisar o posicionamento da polícia quando esta apareceu e tentou deter o líder da marcha, mas os estudantes manifestantes não permitiram e tiveram até que recorrer ao advogado Gilberto Correia. De repente aparece um grupo de agentes, um grupo a paisana e outro fardado, e cercam-me, puxam pela camiseta, agarram-me, isolam-me e tentam me levar para a viatura de patrulha. Imediatamente recusei com o grupo de estudantes, também travou, talvez porque viram o grupo de estudantes. Convidei eles a entrarem para a sala de reuniões aqui do campus, que era para entender o porquê que estavam a fazer ou cometer ou a agirem de tal feito, e explicam que de alguma forma tinha sido enviado um despacho e que tínhamos que respeitar. O Esquitac e a UCM afirmaram que não vão recuar na sua pretensão e que logo que haver espaço à marcha pacífica para mostrar o seu desagrado com o assassinato do jurista Gil Sistac será efetuada. O Presidente da República quer que a Justiça combata a criminalidade e a corrupção em resposta às preocupações da população. Filipe Nunes defende ainda a separação de poderes para a defesa do interesse público. O chefe de Estado fez esta intervenção durante a abertura do ano judicial 2015. A abertura do ano judicial decorreu no Centro de Conferência Joaquim Chissano e foi dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nunes, perante figuras de peso dos órgãos de justiça, desde o Presidente do Tribunal Supremo, Procuradora-Geral da República, Presidente do Tribunal Administrativo, juízes conselheiros, bastonário da Ordem dos Advogados, Comandante-Geral da Polícia, entre outros. No seu primeiro ato solene de abertura do ano judicial, o Presidente da República dividiu o discurso em 3 partes: o combate à corrupção, à criminalidade e a separação de poderes. Filipe Nunes disse que os órgãos da justiça não devem permanecer serenos enquanto a população exige uma justiça célere. O nosso povo clama por uma justiça mais próxima e célere. Todos os dias ouvimos as súplicas do nosso povo para que as autoridades competentes combatam e controlem a criminalidade. Todos os dias somos convocados a agir de forma enérgica e decidida contra o crime organizado, incluindo os sequestros e raptos, identificando os seus autores e penalizando-os exemplarmente. É imperioso que esses apelos do nosso povo sejam ouvidos e respondidos. Filipe Nunes defendeu que a população não espera justificações e troca de acusações entre os 3 pilares da justiça. Para o Presidente da República, a população quer resultados. Na qualidade de Supremo Magistrado da Nação, defendo em palavras e atos a separação e independência dos poderes. Mas é importante que todos compreendamos que a sua independência não se funda no abstrato. Ela existe em concreto para permitir que cada pilar realize as suas funções em complemento às dos outros pilares para responder aos supremos interesses do Estado e do povo moçambicano. O chefe de Estado diz ainda aguardar pelos resultados das investigações sobre a tragédia de Chitima, com vista que a justiça seja feita. A abertura do ano judicial decorreu este ano sob o lema Repensar a Justiça no contexto dos desafios do Judiciário e da Defesa no Estado de Direito. O juiz-presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, revelou que em Moçambique um juiz está para 100 mil habitantes, enquanto recomendável são 9 juízes para 100 mil habitantes. Por seu turno, a Procuradora-Geral da República defende trabalho conjunto na Justiça. No ano que findou, entraram em funcionamento mais 7 tribunais judiciais de distrito, elevando para 127 o número destes tribunais em funcionamento no território nacional. Mais uma vez, saudamos o esforço empreendido a nível dos tribunais locais e a nível dos governos locais para a expansão da rede judicial. 21 tribunais
judiciários de distrito criados ainda não entraram em funcionamento e 12 distritos ainda não têm tribunais criados. Entendemos ser fundamental, tal como a lei estabelece, que a divisão judicial seja determinada por critérios que atendam não só à proximidade física, mas às reais necessidades do sistema de administração da justiça, tendo em conta os recursos de que o país dispõe em cada momento. No que respeita à atividade dos tribunais no ano 2014, temos a salientar os seguintes indicadores. A relação juiz por 100 mil habitantes foi de 1,1, havendo províncias como Zambésia e Nampula com rácios de um juiz para 200 mil habitantes e 150 mil habitantes, respectivamente. Este indicador, com implicações diretas nos outros, elucida a necessidade que temos de aumentar de forma substancial o número de magistrados, considerando que o ideal, de acordo com estudos recentes, de 9 magistrados para 100 mil habitantes. Como Ministério Público, queremos nos associar aos demais pilares que corporizam o setor da administração da justiça do nosso Estado, para juntos encontrarmos formas pragmáticas que levem a justiça junto dos cidadãos em tempo oportuno. Este ano, a cerimônia de abertura do ano judicial decorre sob o lema Repensar o direito e a justiça no contexto dos desafios do judiciário e da defesa do Estado de Direito Democrático. Trata-se de um apelo para a introspecção sobre o papel do judiciário na sociedade atual e, ao mesmo tempo, um apelo para a união de esforços na defesa da legalidade democrática, a apanágio das sociedades modernas que colocam no centro das atenções os valores de cidadania e da humanidade. Vitória Diogo deu prazo de 8 meses ao Instituto Nacional de Segurança Social para concluir a informatização dos dados dos contribuintes. A ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social visitou hoje a sede do INSS e criticou a existência de queixas sobre erros e fraude nos processos, bem como a morosidade no atendimento. Foram 5 horas de visita pelos departamentos do INSS. Quando assistimos os colegas, levamos alguma cesta básica que é o sumo, leite, naquelas situações em que o médico assina. Então, as autoridades de saúde definem mais ou menos o tipo de apoio em termos de nutrição que se deve dar. Então, isto regularmente é feito. Okay. Seguida de uma reunião com os quadros da instituição. Vitória Diogo quer ver concluída a informatização dos dados do Sistema de Segurança Social até novembro do presente ano. Esta questão do registro dos dados no sistema informatizado é muito urgente. Nós temos que garantir a informatização dos dados. E vamos ter que ter um cronograma, delegação por delegação, província por província, com indicadores, com prazos. Temos que concluir. Tive o compromisso do Conselho de Administração e da Direção-Geral que até novembro nós teríamos concluído toda a digitação do histórico. No mesmo encontro, a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social criticou duramente os funcionários pela existência de queixas sobre erros e fraude nos processos dos contribuintes. Temos tido algumas queixas. Eu sublinho algumas, de uma minoria. Atraso nos cálculos, fraudes, algumas fraudes na concessão de pensões, alguns erros em troca de favores, às vezes vista grossa em relação a algumas contravenções, em troca de algum benefício. Alguns fazem isto. O Instituto Nacional de Segurança Social conta com 58 mil contribuintes, dos quais 42 mil foram registados no sistema informático até outubro de 2014. O Banco Mundial vai conceder este ano 500 milhões de dólares para reforçar o orçamento do Estado e apoiar projetos de incentivo à iniciativa privada. A informação foi revelada hoje pelo diretor executivo do Banco Mundial em África, Lois Larose. Depois de visitar alguns projetos econômicos no norte do país,
Luiz Laros anunciou esta quinta-feira em Maputo o apoio do Banco Mundial ao orçamento de Estado e a projetos de iniciativa privada. A ajuda do Banco Mundial para o orçamento do Estado deste ano foi programada para 200 milhões de dólares e também o desembolso de 300 milhões de dólares para projetos específicos de investimentos. Falando sobre as expectativas em torno da exploração de recursos naturais, o diretor executivo do Banco Mundial em África alertou o governo a criar mecanismos que garantam maior inclusão. Moçambique foi abençoado com a descoberta de gás e certamente que o governo está a trabalhar e a considerar uma gestão prudente destes recursos naturais e também uma gestão fiscal que vai proporcionar emprego, sobretudo para os jovens. A crise internacional da indústria extrativa não só afeta Moçambique. A história mostra que nenhuma crise veio para ficar. Aqueles que acham que por causa da crise devem abandonar, deviam repensar porque a crise é passageira e dias melhores virão. Além de visitar alguns projetos económicos em Nacala, o diretor executivo do Banco Mundial em África manteve encontros com o ministro da Economia e Finanças, Adriano Meleane, a quem prometeu que a sua instituição vai apoiar o país na reconstrução pós-cheias. E a Noite Informativa sai para um breve intervalo. Voltamos a seguir com mais informação. Até já.